Fala, meus queridos, bora finalizar aquela nossa aula de solubilidade? Então, galera, na última aula eu expliquei para vocês o que seria o coeficiente de solubilidade e eu te mostrei alguns cálculos, né, que você tem que saber nessa parte do conteúdo. E ficou faltando algumas coisinhas, que é você conseguir classificar as minhas soluções quanto à quantidade de soluto que você tem e quanto ao tipo de dissolução que elas vão apresentar, tudo bem? Então vamos começar, galera. A dissolução é o processo em que seu soluto ele vai dissolver no seu solvente. Estamos tratando aqui sempre de água para ficar mais fácil, correto? Só que a dissolução, gente, ela pode acontecer de duas formas. Existem substâncias que vão ser mais solúveis quando você tiver quente e existem substâncias que serão mais solúveis quando tiver frio. Então aqui, ó, eu vou ter o meu gráfico. Esse gráfico é de dois eixos. O eixo Y é de coeficiente de solubilidade, é a quantidade de soluto que você tem. E o eixo X é a nossa temperatura, beleza? Mesmo esquema aqui, ó, coeficiente de solubilidade e temperatura. Então vamos lá. Existe gráfico em que a solubilidade ela aumenta com o aumento da minha temperatura. Então eu vou ter, ó, um gráfico dessa forma, tudo bem? Eu vou colocar aqui uma curva, mas saiba, pode ser curva e pode ser reta. No outro gráfico eu tenho o seguinte, a solubilidade ela vai diminuir com o aumento da minha temperatura. Então percebam, ó, no gráfico esquerdo eu coloquei uma curva, no gráfico direito eu coloquei uma reta, mas é a mesma coisa, tudo bem? É curva de solubilidade que a gente chama. Agora, qual é o nome dessas dissoluções, né? Quando a minha dissolução aumentar com o aumento de temperatura, é porque essa dissolução ela é endotérmica. Então, ó, uma dissolução endotérmica, ela é favorecida com o aumento de temperatura. Agora, se a minha solubilidade diminuir com o aumento de temperatura, é porque a minha dissolução, ela é exotérmica. Então, é melhor se tiver frio, beleza? Um exemplo que a gente falou na aula passada é que os gases, eles têm sempre uma dissolução exotérmica, porque eles são mais solúveis quando está frio, belezinha? E para finalizar, senhores, classificação das soluções quanto à quantidade de soluto que você tem. Eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu fiz na semana passada, na aula passada, na verdade, né? Em que eu coloquei 35 gramas do meu sal em 100 ml de água, que seria 100 gramas, densidade 1:1, a 25 graus Celsius, beleza? Olha aqui o meu primeiro exemplo, ó. Primeiro exemplo. No meu primeiro exemplo, eu vou deixar tudo na mesma temperatura, beleza? Só que agora eu vou colocar 25 gramas do meu sal em 100 gramas de água. Em 100 gramas de água. É o mesmo exemplo, fechou? Professor, mas você falou que esse sal aqui, ele consegue solubilizar até 35 gramas. Correto. Se eu coloquei uma quantidade menor do que eu poderia solubilizar, é porque essa minha solução, ela é uma solução insaturada. Significa que você pode colocar mais sal que ela ainda aguenta, tudo bem? Um segundo exemplo. Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Agora eu vou colocar exatamente a quantidade máxima desse sal que você pode solubilizar em 100 gramas de água nessa temperatura. Gente, como eu atingi a quantidade máxima de sal que eu poderia solubilizar, a gente vai chamar essa solução de solução saturada, belezinha? Solução saturada. Bacana. E temos aqui uma terceira opção. Deixa eu diminuir aqui. Ficou muito grande, né? Então, pronto, tá aqui. Então, agora vamos para a nossa terceira opção. Na terceira opção, é o seguinte. Eu vou colocar uma quantidade de soluto maior do que eu poderia colocar. Eu vou colocar, por exemplo, 40 gramas do meu sal, beleza? Em 100 gramas de água. Bacana. Gente, a solubilidade máxima desse sal, como a gente sabe, é de 35, mas eu coloquei 40. Eu coloquei ali 5 gramas a mais. Essas 5 gramas, elas não vão poder ficar solubilizadas. Elas vão virar o que a gente chama de precipitado ou de corpo de fundo. Então, essa solução aqui, ela continua o quê? Ela continua saturada. Por quê? Porque ela atingiu
a quantidade máxima que ela poderia ter. Ela atingiu as 35 gramas. Mas além dela estar saturada, ela tem uma quantidade de soluto que não está dissolvido, que é o corpo de fundo. Então ela é uma saturada com corpo de fundo. Corpo de fundo. Belezinha? Massa, bacana. Essas aqui, ó, são as 3 classificações básicas, tá? E eu quero que vocês tomem muito cuidado para não confundir essa classificação de saturada com corpo de fundo com solução supersaturada, porque não é a mesma coisa. Toma muito cuidado, tá? E nem é comum, na verdade, a sua prova cobrar supersaturada, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui. Existe aqui uma quarta opção, aí eu vou colocar só o nome dela para vocês, que é a solução supersaturada. Gente, a solução supersaturada, ela não é feita de forma natural, tá? Você tem que forçar esse processo. O que que vai acontecer? Eu vou pegar essa água que eu tenho, eu vou esquentá-la, tá? Quase até ela ferver ali 90 graus Celsius, 95 graus Celsius, e eu vou colocar uma quantidade grande ali de soluto, que vai conseguir ser solubilizado, porque a temperatura tá alta, beleza? Aí eu vou mexer, 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 solubilizar aquele sal na água e depois eu vou desligar o meu fogão, vou desligar o meu fogo e vou deixar essa solução resfriando lentamente durante horas e horas. Não vou ficar mexendo nela, não vou fazer nada, tá? Então essa solução ela vai diminuir a temperatura. Ela estava ali a 95 graus Celsius, por exemplo, e ela voltou para 25. Quando ela voltar para 25 graus Celsius, aquele sal excedente que eu tinha colocado não deveria mais estar solubilizado. Só que quando eu olhar para essa solução, ele ainda vai estar solubilizado sim, porque o resfriamento ele foi lento e gradual. Então, nesse momento, eu atingi uma supersaturação. Então, a solução supersaturada, opa, eu esqueci de escrever aqui uma parte, né? Supersaturada é aquela solução em que você tem uma quantidade de soluto maior do que você deveria ter, tá? E mesmo assim, esse soluto está solubilizado. Só que essa solução, gente, ela é altamente instável. Qualquer coisa que você faça no seu sistema vai desestabilizar ela e ela volta a ser uma saturada com corpo de fundo. Se eu mexer nessa solução, se eu jogar um grão de sal a mais, se eu dar uma soprada, ela desestabiliza. Então toma cuidado. Para você ter a formação de uma solução supersaturada, a sua questão ela tem que indicar algumas coisas para vocês. O resfriamento lento, gradual, sem mexer. E para finalizar, senhores, nós temos aqui um gráfico, né? E no meu gráfico de solubilidade, eu posso encontrar as minhas soluções, tudo bem? Se você pegar essa parte aqui de baixo do seu gráfico, você tem as soluções insaturadas, em que você não conseguiu ainda atingir a saturação máxima, tudo bem? Em qualquer ponto dessa linha, em cima aqui no meu gráfico, eu tenho soluções o quê? Saturadas, beleza? Soluções saturadas, em qualquer ponto. Tranquilo? E se eu estiver acima dessa linha de saturação, eu tenho a minha saturada, opa, com corpo de fundo. Belezinha? Então, quando você for fazer a leitura do seu gráfico, ele te der ali quantidade de soluto, dissolvente, temperatura, se a sua leitura for abaixo da linha, a solução está insaturada. Se ela for exatamente em cima da linha, saturada. E se for acima da linha, saturada com corpo de fundo. E a supersaturada, como eu falei para vocês, tem que ter uma outra lógica, você tem que entender melhor o que está acontecendo, fechou? Então, com isso, nós terminamos a parte de solubilidade, depois começamos, então, concentração. Beijão, tamo junto.